Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá como você estiver. Que Deus nos acolha e nos dê a graça da paz, né? Dia da palavra de Deus, vamos ler a pregação. Hoje está em 2 Coríntios, capítulo 3, de 1 a 3. Primeiro, segundo, 3, de 1 a 3. 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Amém? Veja que Paulo fala à comunidade dos Coríntios, já a segunda carta que Paulo fala. E eles ficam ansiosos para receber as cartas. Recomeçamos a fazer o nosso próprio elogio? Paulo pergunta. Fazer um elogio próprio da gente? Talvez acaso, como alguns, a necessidade de vos apresentar, de receber de vós cartas de recomendação? Vós mesmos sois a cartas, escrita em corações, conhecidas e lida por todos os homens. Não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo, vós, redigida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos próprios corações. Irmãos, Paulo, ele fala, às vezes a gente fica muito entretido na Bíblia. A Bíblia, ela existe para ser observada. Mas existem coisas mais importantes que a Bíblia. Como eu sempre digo, se você tem a Bíblia, mas não tem o Espírito Santo, a Bíblia é só um livro. A Bíblia é só uma obra literária. Agora, se você tiver essa palavra, a luz do Espírito, ela se torna a palavra de Deus. Essa é a diferença. Paulo mesmo fala, né? Paulo fala para Coríntios que lá em Romanos ele diz, não sei se não me lembro agora se é Romanos, ele fala, a letra mata, o Espírito vivifica. Irmãos, o Espírito Santo é maior do que a lei. E se nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós somos cartas redigidas pelos nossos ministérios. Sabe? Somos escritas com o Espírito do Deus vivo. Deus age em nós. A Bíblia é uma constituição espiritual. É um livro de leis. Aonde nos enriquece, aonde nos fundamenta, inclusive a unção que é baseado em cima daquilo que está escrito na palavra. Mas para que eu transmita para vocês hoje essa palavra, é necessário que eu tenha o Espírito Santo. Que essas palavras que eu estou falando para vocês, ela é conduzida pelo Espírito. Senão eu não conseguiria falar. Senão, não seria possível eu pregar a palavra. Mas, Paulo fala, vocês não precisam de cartas. Vocês são cartas. Paulo sabe que Deus, ele conduz os nossos corações. Se nós dissermos sim a Deus, Deus há de nos conduzir. Assim como conduziu as pessoas que escreveram a palavra. Foi pela unção do Espírito, principalmente no Novo Testamento. E lá no começo do Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, é onde vem a vinda do Espírito Santo. No final dos Evangelhos também, lá em João, a gente vê algumas coisas da presença do Espírito Santo também. Mas é pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que nos faz transmitir a palavra de Deus. Então, eu falo isso, tem muita gente fundamentalista em cima da palavra. Porque a palavra diz, e a pessoa é como se fosse um advogado de Deus, que vai falar assim, porque a palavra diz, você está condenado, porque você está fazendo isso errado, porque você adora imagens. Mas não está à luz do Espírito Santo, ele está à luz da letra. E a palavra diz, Paulo diz, a letra mata e o Espírito vivifica. Então, em cima desta graça, que é a palavra de Deus, há algo maior que é o Espírito Santo. E se nós não entendermos o que o Espírito diz, que a pessoa lê lá Êxodo 20 e fala, não pode adorar a imagem, mas o que é adorar a imagem, meu irmão? É ser idólatra.
E ser idólatra é fazer que nem fizeram com o bezerro de ouro, colocar ele acima de Deus. E se há imagens, não há problema de você ter imagens, desde que você saiba que elas não substituem a Deus e Deus está acima delas. Isso é ter o Espírito Santo e saber a unção do Espírito Santo. De que quando Deus proibiu imagens, era para que proibisse idolatria. Para que as pessoas parassem de olhar para as imagens e olhassem para Deus. Como foi no caso do bezerro de ouro. O povo caminhava no deserto olhando para Deus. Mas quando Moisés saiu, eles esqueceram de Deus. Ah, Moisés não volta mais. Digamos que Moisés não voltasse, mas então vamos colocar um outro líder na frente de... para que continuasse a levar a Deus. Mas o povo se perdeu. O povo esqueceu de Deus e colocou o bezerro e começaram a adorar o bezerro. Isso é idolatria. E ter o Espírito Santo é entender a palavra à luz do Espírito Santo. Não à luz da letra. Que nós tenhamos esse entendimento de ler. E aqui Paulo fala, nós não precisamos de carta. Porque às vezes a gente se fundamentaliza tanto na carta, na letra, que esquece que o Espírito Santo que tem que ser que estamos sendo conduzidos pelo Espírito, não pela letra. E a letra é importante, por isso que eu estou com ela aqui, por isso que eu li ela aqui. Eu não saberia isso se não fosse pela letra. Mas ela não pode se fundamentar na minha fé. Minha fé está fundamentada no Espírito Santo. Fundamentalista de Bíblia acaba sendo idólatra também, porque põe a Bíblia acima do Espírito Santo. Porque a Bíblia é como se fosse um advogado pegando lei. Olha, você errou, você transgrediu, porque a lei está falando isso. Como faziam os fariseus. Olha, a lei diz que você não pode curar dia de sábado. E Jesus olha para ele, se sua vaca cair no brejo, você não vai pegar porque é dia de sábado? E se você pode tirar sua vaca do brejo, eu não posso fazer o bem para essa pessoa? Não pode colher espigas dia de sábado, os fariseus. E Jesus fala, não foi feito o homem para o sábado, mas o sábado para o homem. Está aqui aquele que é maior que o sábado. Eles eram fundamentalistas na lei, porque não tinham o Espírito Santo, até então, porque ele não tinha sido manifestado. Mas aquelas pessoas eram de mau coração, onde eles colocavam a lei acima de todas as coisas. E incriminavam as pessoas, como foi com a pecadora, jogando com pedra na mão, ela diz, a palavra diz que ela tem que ser apedrejada. E Jesus fala, aquele que não tiver pecado, tire a primeira pedra. Isso é ser conduzido pelo Espírito Santo. É entender a palavra. Porque depois Jesus fala, não julgueis e não sereis julgado. Porque é muito fácil você seguir a lei e apedrejar aquela mulher. Mas e eu? Eu estou me colocando como julgador, como acima dela? Jesus nivelou todo mundo igual. Porque Deus nos fez igual. Então, o que Paulo escreve aqui é muito lindo, não é? Não escrita com tinta, escrita com sangue. Não escrita com tábuas, mas em vossos próprios corações. A nossa experiência evangélica, ministerial, a nossa experiência missionária, isso nos faz, isso é escrito em nosso coração. Isso é o nosso sangue que é derramado quando nós levamos a palavra. Irmãos, o Senhor ele fala conosco dessa forma, nos mostra esta realidade de que é preciso que nós tenhamos aqui muito mais do que isso. Porque aqui as pessoas tinham sede da letra. Paulo, manda carta para nós que nós estamos querendo... E Paulo fala, não. Vocês não estão entendendo nada. Vocês não precisam disso. Paulo era ungido pelo Espírito Santo. Assim como nós também. Então o Senhor escreveu uma carta, assim como muitas pessoas escrevem livros. E é publicado e muitas pessoas leem esses livros. Inspirados por Deus. Eu já li livro de Monsieur Jonas. Coisas interessantíssimas. E assim,
nós coloquemos tudo isso nas mãos do Senhor, entendendo que nós precisamos pedir, acima de tudo, o Espírito Santo. Por isso que nos nossos grupos, todos os dias pedimos, vem Espírito Santo. Nós precisamos da unção do Espírito. No pregar, quando eu vou pregar, eu preciso pedir a presença do Espírito Santo. Eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo para que você possa chegar a palavra ao seu coração. E chegar a palavra ao seu coração não é apenas ler e falar palavras ao vento, mas tem que ser conduzidos pelo Espírito. Deus tem que trazer algo novo no seu coração. E se sai da minha boca algo novo, eu sou só o interlocutor entre você e Deus. Porque Deus fala através de você. Fala através de mim, quer dizer. Mas age. Por quê? Porque eu me deixo ser conduzido pelo Espírito. Então, uma palavra dessa, uma pregação dessa, estou usando a letra. Eu li a letra, mas eu me baseio no Espírito Santo. Ou seja, quando Paulo fala, a letra mata, o Espírito vivifica. Quando aqui ele fala, vocês não precisam de carta, porque a lei não foi feita para julgar ninguém. A lei foi feita para amar uns aos outros. Isso aqui não é um livro de julgamento. É um manual da nossa vida. Então eu li a letra, a palavra, mas a forma de transmitir é pelo Espírito Santo. Se fosse só pela letra, eu não traria nem 5% do que eu falei aqui. Talvez nem 1%. Talvez eu gaguejasse. Talvez eu não tivesse o que falar. Mas a partir do momento que eu peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, venha até a mim, porque eu não sou capaz de fazer isso sozinho. A partir do momento, à luz do Espírito Santo, que eu pego a palavra de Deus e prego, Deus age. E a graça acontece. E isso, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. De entender que nós precisamos do Espírito Santo. Um pregador precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele precisa conhecer a palavra. Eu li a palavra. De Gênesis e Apocalipse eu li 2 ou 3 vezes. 3 vezes. Quase 3, né? Por isso que eu falei de 2 a 3. Mas sem o poder do Espírito, poderia ler 10 vezes de Gênesis e Apocalipse. E eu não serviria de nada. Eu lembro de uma vez que eu encontrei com um irmão, não me lembro nem quem que é, mas eu lembro da narrativa entre nós dois. E ele falava assim, você é pregador? Sou. Perguntou para mim, sou. Pois é, irmão, eu sou pregador, eu fiz congresso tal de pregadores, eu fiz escola Paulo Apóstolo, eu fui da Secretaria Pedro, eu fiz retiro tal de pregadores, congresso tal. Parabéns, está bem credenciado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece a palavra de Deus? Não sei, não leio muito a palavra de Deus, não. Irmão, você não me desculpa, então, com toda humildade que eu quero falar para você, eu não quero te humilhar, mas se você não conhece a palavra de Deus, todos esses seus ações, todos esses seus congressos, não serviu de nada. Quer dizer, vai servir. A partir do momento que você se entregar à palavra de Deus, que você lê a palavra de Deus, que você tiver sede de conhecimento da palavra de Deus, e entender também se esse é o seu ministério. Se é isso que Deus tem preparado para você. A partir do momento que você acolher, não é isso que Deus quer de mim, ser um pregador. E a partir do momento que eu acolher também que a palavra e ler e começar a conhecer a palavra. Eu nem falo conhecer, eu não gosto. Quando as pessoas falam, você é um conhecedor da palavra, não, por favor. Eu não tenho esse porte todo. Me chame de estudioso da palavra, não conhecedor. Conhecedor quer dizer que eu tenho conhecimento completo e eu vivo estudando a palavra. Eu vivo aprendendo com a palavra. Então eu quero te dizer, eu sou um estudioso da palavra. Irmãos, esta é a grande realidade da nossa vida. A
A palavra de Deus está aqui para ser degustada. Mas somente quem tem a luz do Espírito, aquele que foi chamado por Deus, teve o chamado de Deus a pregar a palavra, é aquele que se esforçou, conheceu a palavra, aquele que ora e lê a palavra, ele está habilitado a pregar. São as três coisas. Primeiro, ele tem que ter o chamado. Senão não vai, as outras duas não vai adiantar nada. Deus tem que ter chamado a pregação. Às vezes ele não é pregador, mas tem um outro ministério que Deus o chamou. Que não desmerece nem um nem outro. Todos têm o seu valor. Como disse Paulo lá em Coríntios. Existe a mão, existe o pé. Cristo é a cabeça. E o que adianta da mão se não for? O que serve da mão se não for o pé? E do pé se não for a mão? Para o corpo ele precisa todos os membros funcionem perfeitamente. Então, meu irmão, nós não precisamos de carta. Precisamos ler a palavra. Precisamos ter sede da palavra. Mas não é ela que vai nos reger. Quem vai nos reger é o Espírito Santo. Isso não quer dizer que você não tenha que ler a palavra. Mas você não pode usar a palavra para julgar o teu irmão. Achar que a sua igreja é melhor que a do outro, porque na palavra diz isso. Achar que você é melhor que o teu irmão, porque na palavra diz isso, o seu irmão está fazendo. Eu já tive tantos irmãos que julgaram, e esses irmãos não estão mais na caminhada. Abandonaram a caminhada. Então, que nós tenhamos a palavra como o nosso manual de vida. E o Espírito Santo como nosso guia, aquele que vai nos mostrar o caminho. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima oração e pregação. E fiquem com Deus.